Vamos abrir espaços para falar sobre as eleições de 2022. Os bastidores políticos andam agitados. O PT oficializa a pré-candidatura de Camilo Santana ao Senado e a aliança com o PDT na disputa ao governo do estado. Decisão é adotada com 6 meses de antecedência e tenta neutralizar movimento de candidatura própria ao Palácio da Abolição. As informações chegam agora com Carlos Alberto. O PT decidiu se antecipar ao período das convenções que irão, no mês de julho, homologar candidaturas e alianças às eleições de 2022 e oficializou, com o apoio de 70% dos delegados, o nome do governador Camilo Santana como futuro candidato ao Senado. O PT decidiu ainda pela manutenção da aliança com o PDT na disputa ao governo do estado. A resolução aprovada no encontro estadual realizado nesse último sábado destaca que a construção de uma ampla aliança para as eleições de 2022 no Ceará, que reafirme a coesão da base de sustentação do governador Camilo Santana, é outro elemento de grande relevância nesse esforço de defesa dos interesses estratégicos do Ceará. A resolução aprovada impõe ainda uma série de pré-condições para os nomes que irão compor a chapa para governador e vice da base aliada, destacando como necessárias a capacidade de agregar aliados, de exercitar o diálogo e a convivência democrática, o respeito a outras candidaturas presidenciais e o conhecimento e comprometimento com o projeto administrativo em curso no Ceará. A decisão sobre a aliança com o PDT e, ao mesmo tempo, a antecipação da pré-candidatura de Camilo Santana ao Senado fragiliza o movimento deflagrado pelo deputado federal José Ayrton e pela deputada federal Luiziane Lins para lançamento de candidatura própria ao Palácio da Abolição. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O governador Camilo Santana, jornalista Beto Almeida, ganhou ainda mais espaço no cenário da aliança com o PDT. Há poucos dias, Camilo articulou a adesão de 12 prefeitos aos quadros do PT, mostrando nessa movimentação um compromisso com o partido. Agora, o PT, por meio de uma resolução, com o apoio de 70% dos delegados ao encontro estadual, decide antecipar a pré-candidatura de Camilo ao Senado, mantém a aliança com o PDT e deixa um recado para os militantes que trabalham o lançamento de uma candidatura própria ao governo do estado. Essa decisão, jornalista Beto Almeida, é um balde de água bem gelada nos defensores da candidatura própria, principalmente porque ao lançar o nome de Camilo ao Senado, o PT já se antecipa para dizer que pode estar contemplado na chapa majoritária e que, pelo cenário, será encabeçada por um nome do PDT. Acho que o termo é esse mesmo, viu, Luciano? Foi um verdadeiro balde de água fria sobre as alas petistas mais radicais, ligadas aos deputados Luiziane Lins e José Ayrton Cirilo, e também ao deputado, representado na Assembleia pelo deputado Eumano de Freitas, deputado estadual, que contestam essa aliança do PT com o PDT e discutem esse movimento de candidatura própria. A gente viu que eles tentaram criar um fato político na semana passada, na última quinta-feira, propondo inclusive uma resolução para aprovar essa tese da candidatura própria, onde tendo Lula como a centralidade, como foco principal de apoio ao presidente Lula e com candidatura própria do PT ao governo do estado aqui, mas no sábado tudo isso foi desfeito pelo diretório estadual, que foi exatamente numa linha oposta. O deputado federal José Nobre Guimarães tem um entendimento de que a aliança precisa ser mantida, deve ser mantida, sem que isso implique em nada na questão do apoio aqui do partido ao presidente Lula. Ou seja, o PT no Ceará vai ter todo o seu palanque voltado para o presidente Lula, mesmo que tenha aqui o PDT também o seu candidato, que se chama Ciro Gomes. Então é isso que nós vamos conviver. Ou seja, o governador Camilo Santana também mandou um recado duro na semana passada, ao pedir que as alas petistas fossem um pouco menos radicais e que saíssem das suas bolhas, ou seja, que trabalhassem com o diálogo, que colocasse esse diálogo em primeiro plano
para poder encontrar uma alternativa de manter essa aliança aqui no estado do Ceará. A corrida ao governo do estado passa também pela base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Ceará. O deputado federal Capitão Wagner do PROS, que é o pré-candidato a governador apoiado pelo presidente Bolsonaro, espera a definição dos rumos do PL e do União Brasil para ampliar ainda mais a base partidária na campanha ao Palácio da Abolição. O PL, hoje sob a direção do prefeito Eusébio Assilon Gonçalves, deve passar na próxima semana por mudanças. E uma das mudanças, a principal, é provável que o deputado estadual André Fernandes assuma, como aliado do presidente Jair Bolsonaro, o comando da agremiação no Ceará. Quanto à União Brasil, a sigla ainda não tem rumo definido no Ceará, mas são dois sustentáculos, Beto Almeida, que o deputado federal Capitão Wagner, pré-candidato ao governo do estado, espera contar nas eleições de 2022 na corrida ao governo do estado. A composição desse novo formato político, Luziano, vai demorar um pouco. Eu não diria que vai ser assim tão rápido, não vai ser, por exemplo, daqui a uma semana. Pelo seguinte, o Aliança Brasil, só para a gente pegar rapidinho aqui, o Aliança Brasil, que é fruto dessa fusão, né, do DEM com o PSL, ainda primeiro vai passar pela avaliação do TSE. Previsão aí lá ainda próxima semana, dia 8, 10 de fevereiro, por aí. Então, a partir daí é que a gente vai saber como que as coisas vão realmente evoluir, para onde que esta nova composição aí, essa união desses dois partidos vai convergir. Se vai ficar com o Capitão Wagner ou com Chiquinho Feitosa, o comando da sigla aqui no estado do Ceará. E no caso do PL especificamente, é bom que se diga, o Assilon Gonçalves conta com a simpatia, sim, do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ele conhece a capacidade e a presença e a liderança do Assilon Gonçalves no comando da sigla. O PL não é nenhuma sigla radical, de direita, é uma sigla mais de centro. Então ele não tem interesse especificamente em mudar essa postura. O Assilon Gonçalves é hoje o homem que comanda o PL e que dá essa tranquilidade, essa segurança ao Valdemar Costa Neto de fazer, por exemplo, uma bancada federal significativa, uma bancada estadual. O Assilon comanda hoje um grupo forte de prefeituras aqui no estado do Ceará. É óbvio que o cenário de pressão, tanto sobre o Valdemar Costa Neto como sobre o Assilon Gonçalves, é grande, porque tem aí realmente os bolsonaristas que estão chegando ao partido e que estão exigindo presidência da sigla. É o caso do próprio André Fernandes, deputado estadual que se filiou ao PL, mas diz que já tem aí o acerto feito para que ele seja o próximo presidente do PL. Mas não é apenas ele que faz essa pressão, não. Tem o doutor Jaziel, que é deputado federal do PL, aliás, são os dois, o PL tem dois deputados federais, é ele e o Júnior Mano, ambos do PL, só que o Júnior Mano é muito ligado ao Assilon Gonçalves. E tem aqui na Assembleia Legislativa a doutora Silvana, que é uma bolsonarista assim, de 4 costados, que faz a defesa dessa mudança, dessa saída do controle do Assilon Gonçalves.